Meu amigo, quando a Netflix quer, ela consegue não só lançar um bom filme de ação, como acaba lançando o que a gente chama de uma verdadeira pedrada. E a pedrada da vez é um filmaço de ação com muita brutalidade do mesmo diretor do excelente A Noite Nos Persegue e que pra mim é a sequência espiritual desse filme também. Oi, eu sou o Felipe e seja bem-vindo àquele canal sobre cinema, o seu refúgio onde nós, na grande maioria das vezes, conversamos a respeito de filmes, séries e obras audiovisuais no geral que contam boas histórias. Então, sem enrolação, vamos direto pro filme. The Shadows Trace, ou Através das Sombras, é um filme lançado em outubro de 2024 como uma adição de catálogo da Netflix, escrito e dirigido por Timothy Hadianto, e conta a história de 13, interpretada por Aurora Ribeiro, uma assassina da organização conhecida como Sombras da Morte, que é um grupo de mercenários que não possui qualquer escrúpulo moral e trabalha para quem pagar melhor. Os membros são treinados em diversos estilos de artes marciais, tanto no corpo a corpo quanto com armas brancas. Na trama, ela cria um vínculo de amizade com Mundi, interpretado por Ali Fikri, que tem sua mãe assassinada por um grupo de criminosos que controla a cidade de Jakarta, na Indonésia, e trabalha em conluio com a polícia corrupta e forças políticas poderosas que querem controlar a cidade. Eu nem preciso dizer que esse ato dela de se apegar ao menino, né, de tentar salvar ele do grupo de criminosos, vai ter consequências e muito sangue vai rolar pra cima dela. Eu preciso destacar aqui a interpretação da Aurora Ribeiro. Essa mina, eu acho que ela tem uns 20 anos e, cara, ela é uma máquina de matar aqui, ela é brutal, assim, ela não tem dó, ela vai esfolar o cara vivo, vai enfiar um pedaço de madeira na boca dele, e eu gosto dessa nuance dela, porque ela tem a inocência de uma garota nova, né, então ela representa um pouco essa coisa da inocência da adolescência, vamos dizer assim, porque no filme, em teoria, né, pelo que eu pesquisei e pelo que o próprio diretor comentou já, ela é pra ter 17 anos, né, na história do filme. A Aurora Ribeiro, ela consegue passar esse ar de adolescente, né, uma jovem de 17 anos que tá lutando ali pra entender qual é o lugar dela no mundo ainda. Ela consegue passar essa dupla interpretação de ser uma adolescente que vai perdendo a inocência nesse mundo brutal e ao mesmo tempo ela é uma assassina muito mortal, ela é bem treinada, ela leva jeito com arma branca, arma de fogo, mas principalmente com arma branca, sabe? Na luta corpo a corpo, essa mina arregaça todo mundo e ela é uma excelente protagonista, na minha opinião. É muito interessante também como é trabalhada a relação dela com a organização para qual ela trabalha, né? Que são os Sombras da Morte, né? Ou as Sombras da Morte, a gente também poderia chamar dessa forma. E aparentemente ela tem um passado que está sendo escondido dela. Toda vez que ela lembra de alguma coisa relacionada ao seu período pré-Sombras da Morte, ela tem que tomar um remédio ali, uma pílula vermelha, que pra mim, pelo menos, né, quando eu assisti, deu a entender que fazia ela esquecer, né? Quase como se fosse um remédio pra dopá-la, né, dessas memórias, desse ato de se lembrar, né? Ela gosta do trabalho dela, né? Ela gosta do que ela faz, fica ansiosa, né, pra saber qual que vai ser a próxima missão, porque ela não quer ficar parada muito tempo, então ela fica tendo crises de sono ali, né? Então ela tem os pesadelos dela, que se misturam inclusive com as memórias, né? Então ela acorda ali na adrenalina, faz umas flexões, né, e fica realmente ansiosa, assim, pronta pra próxima missão e fica ali ligando, né, no telefone, que é um orelhão meio que secreto, assim, pra ligar pra organização. Ela tem muita adrenalina guardada dentro dela, né? Ela tá doida pra soltar em alguém, pra bater em alguém, né? A relação dela com o menino Mundi, que vai ser bem trabalhada pra ela conseguir canalizar, né, toda essa energia que ela tem guardada. Então, ela vai se afeiçoar ao menino, né? Muito parecido com o que o Ito fez no A Noite Nos Persegue, que ele se afeiçoou a uma menina que tá ali sofrendo durante um massacre, né, num vilarejo. A relação aqui é mais ou menos parecida, né? Ela vai se afeiçoar ao Mundi, que tem uma mãe que é prostituta, viciada em drogas, tem uma relação, né, com homens que trabalham no tráfico ali da cidade, né, de Jakarta, e ela vai sofrer as consequências, né, dos atos dela, e o menino vai sofrer por tabela, e por consequência o menino vai querer ir atrás da vingança dele, e aí ela vai lá ajudar o menino, né, vai proteger o menino, e aí acaba que ela se envolve em uma briga que não era
dela, né? E isso vai ter consequências também, né? Tanto da parte dos criminosos ali da cidade, quanto da própria organização dela, porque a organização dela falou, não, você fica na moita aí até aparecer a próxima missão, né? Mas a menina é ansiosa, né? Que segue daí pra frente. É um banho de sangue, é uma carnificina que, assim, em muito tempo eu não via algo desse tipo, sabe? Com esse grau de violência. Mas aí eu já falo disso também. E eu acho interessante também a relação dela com o Mundi, porque eles dois são personagens que tiveram suas infâncias roubadas, né? Ela teve a infância dela roubada, ela não se lembra muito bem do que aconteceu antes dela entrar pra organização. O filme vai responder essas perguntas, né, ao longo do desenvolvimento dele. E o Mundi é o garoto que perdeu a mãe pras drogas, pro tráfico, pra prostituição, né? A conexão dos dois é muito interessante. E como eu falei, a Aurora Ribeiro, ela ainda tem muito dessa parte adolescente dela, né? Que ainda tá crescendo, que ainda tá assimilando o mundo adulto, tá tentando entender como funciona aquele mundo brutal que é a cidade corrupta, né? É essa relação dela com esse menino que vai mover a trama do filme pra frente. E um outro personagem que vai ajudar ela, né, nessa transição, assim, entre essa fase dela de crescimento, né, vamos colocar dessa forma, é o Jake, interpretado pelo Cristo Emmanuel, né? Ele faz um personagem que trabalha ali, né, pros criminosos que comandam a cidade, que é o Haga, né, e a irmã dele, Soria. Ele não é mau, mas ele trabalha ali, né, na sujeira, ele tem sangue nas mãos, ele é usuário também, mas ele tem uma avó doente, né, em casa. Ele é um personagem que é pra ser o alívio cômico do filme, mas eu consigo ver ele dessa forma como uma pessoa com a qual ela vai gerando uma amizade, né, apesar dele ser uma pessoa ainda em conflito sobre qual lado ele tá nessa história, mas eu vejo a relação deles dois muito como daquelas que a 13 vai pagar o preço, né, dos atos dela, e talvez o desfecho de algumas dessas pessoas com as quais ela vai gerando empatia, vai se importando, talvez não seja tão legal assim. É muito sobre isso, sabe, esse filme. Ele é muito sobre aceitar que as coisas são difíceis e que o mundo não é justo, né, como a própria mestra da 13 vai falar pra ela, né, no filme. Mas aí eu já falo dela também, que é outra personagem sensacional. Enfim, o Jake, ele é um personagem, você não confia muito nele, você não vai muito com a cara dele, mas ao longo do desenvolvimento do filme, do desenvolvimento da história, você vai se apegando a ele também. Ele acaba sendo um ótimo personagem de suporte ali pra 13, né, ao longo da jornada dela. E aí, nesse sentido, né, do mundo não ser um lugar justo, dele ser um lugar cruel, a gente tem essa representação bem visceral ali na cidade de Jakarta, né? É um mundo cruel, é envolto em drogas, é envolto em crime, em corrupção, né? A polícia é corrupta, os políticos são corruptos, e aqui a gente tem dois personagens que são bem interessantes, que demonstram essa corrupção no poder que governa a cidade, que é o personagem Ariel, interpretado por Andrei Masradi. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é o filho de um candidato a governador, né, que vai concorrer ali às eleições, e que tudo que acontece com a mãe do Mundi é por causa dessa maldita dessa eleição, né? Então o cara ali se envolveu com ela era uma prostituta, né? Ela engravidou dele, então vai sujar, né, o nome dele durante a campanha eleitoral. Então é o cara que precisa, né, dar uma limpada ali na sujeira que ele fez, entendeu? E é por isso que a 13 fica tão revoltada, né, com o que acontece ali relacionado ao Mundi, e eles criam essa conexão. E o Ariel, cara, é um personagem assim, que ele não é só o político canastrão corrupto, né, eu sou mal porque sim e tal. Você vê que é um personagem que ele depende da aprovação do pai pra fazer as coisas, né, depende emocionalmente disso, sabe? Ele tem até um alter ego dele, que é quando ele coloca uma máscara daquelas de cunho adulto, se é que você me entende. Ele assume uma outra personalidade que é violenta, que é agressiva, né, que bate em mulher, bate em criança, bate em todo mundo, abusa das pessoas em todos os sentidos, tá? Abusa tanto psicologicamente quanto, né, fisicamente. E assim, é um bom vilão, aliás, tá? Esse filme, ele tem vários vilões, assim, não tem nenhum herói, na verdade, né? Porque a 13, ela não é uma heroína, ela é uma assassina, mas ela é
é a menos malvada, vamos colocar dessa forma. Mas assim, entre todos, o pior ali com certeza é o Ariel e o pai dele, né? Os dois políticos, as duas figuras políticas ali representando o cerne da sujeira da cidade, sabe? E cara, que personagem bem escrito, assim. Eu gostei muito dele, de verdade. Tanto como interpretação, né? Como camadas, ele tem essas camadas, como eu falei, né? Quanto fisicamente, ele é uma máquina de matar também. Ele sabe lutar, entendeu? E ele usa um taco de beisebol pra bater. A cena dele contra 13, cara, é animal, assim. É absurdamente brutal da forma como é executada no filme. Pra mim, é um dos melhores personagens também entre todos ali. E uma outra personagem que a gente poderia colocar nesse balaio de vilã, né, entre aspas, porque é meio vilã, é meio anti-heroína, é a Umbra, interpretada pela Hannah Malassan, que é a mestra da 13. É a pessoa que treinou a 13 nas artes mais mortais que você pode imaginar, de armas corpo a corpo de fato, né, sem arma, só os punhos ali. A personagem que vai ser o grande nêmesis da 13, assim, no filme, porque as coisas que a 13 faz precisam ser resolvidas, né, geram problemas pra ela e pra organização como um todo. Afinal, ela tá fazendo coisas que ela não deveria, porque, né, ela deveria ficar na maciota ali, sem causar problemas, mas, como eu falei, tudo tem consequência aqui nesse filme, e a Umbra precisa resolver essa cagada que a 13 fez. E, meu amigo, assim, ela é tão mortal quanto a 13, talvez até mais, assim. E na relação mestre e aprendiz entre as duas, cara, é uma briga muito boa. Brilha os olhos de ver em tela, sabe? E a Umbra é uma discípula fiel da organização dos Sombras da Morte, né? Ela segue à risca o que pedem pra ela, e ela é uma excelente representação de assassina mortal que trabalha, né, pra uma organização de mercenários. O que nos traz ao fato que, pra mim, pelo menos, né? De novo, pra mim, faz desse filme uma sequência espiritual de A Noite Nos Persegue. Porque quem viu A Noite Nos Persegue vai lembrar da Operator, ou a assassina que ajuda o Ito a proteger a garotinha. Lembram dela? Ela tá lá, né? E ela diz que foi contratada pra matar o Ito e no fim das contas acaba meio que ajudando ele ali, né? Aqui nesse filme fica muito claro pra mim, como eu falei, que essa organização é a mesma pra qual ela trabalha, e o próprio diretor Timothy Radianto falou que isso fica aberto a interpretações de propósito, né? Em uma entrevista ali no festival, acho que do Canadá, onde eles exibiram o filme, Festival de Toronto. Se ele disse que tá aberto a interpretação, então pra mim é canônico, eu não quero saber, entendeu? Pra mim é o mesmo universo, é a mesma organização. Até a roupa da Umbra lembra muito a roupa da assassina no A Noite Nos Persegue. A ligação fica ainda mais forte nesse sentido, sabe? E eu não tenho dúvidas de que ela trabalhava para essa organização dos Sombras, afinal é uma organização de mercenários. Pra mim, todos os pontos se ligam, né? E dentro dessa ligação com A Noite Nos Persegue, a gente tem cenas de ação igualmente, se não até mais brutais do que aquele filme, cara. Porque assim, quando você assiste A Noite Nos Persegue pela primeira vez, você fica impressionado com o que você vê, porque o grau de violência, né, o nível de brutalidade das cenas daquele filme é de outro mundo, assim. E aqui nesse filme é elevado, né, a 10ª potência, porque, meu amigo, a cena de ação desse filme, olha, desculpem, mas puta que pariu, velho, é um negócio assombroso de bom, sabe? Coreografias de luta, o jeito como é filmado, os efeitos sonoros, os efeitos visuais dentro das cenas de ação, tudo que tem direito no cardápio, assim, você tem aqui, e, cara, nossa, é muito bom, assim. O melhor de tudo é que são cenas de ação justificadas, né? Elas não são cenas de ação meramente pelo espetáculo, elas têm a ver com o que tá sendo contado na história, sabe? E isso que deixa elas ainda melhores, né? Se no A Noite Nos Persegue tinha isso também, das cenas de ação fazerem parte, né, da história, fazerem parte da identidade dos personagens, aqui é a mesma coisa. O modo como cada personagem luta é muito característico deles, então a Umbra tem um estilo de luta dela, a 13 tem o estilo de luta dela, né? Tem um personagem lá que é o Troika, que é um cara grandão, ele parece, sei lá, cara, um brutamontes, assim. Ele também tem o estilo de luta dele, e eu preciso ressaltar de novo, cara, coreografia de luta aqui
animal, tá? Nossa, assim, impecável. É muito gostoso de assistir. É um deleite pros olhos pra quem gosta de filme com ação, principalmente com ação violenta, sabe? Ação com brutalidade mesmo, sem censura nenhuma, sem dó nenhuma, sabe? É sangue voando na sua cara mesmo durante todo o filme. Assim, esse filme, ele é praticamente perfeito, na minha opinião. Tem uma outra coisinha ali que eu não gostei em termos de desenvolvimento de personagem, né? Tem o Jake, por exemplo. Ele serve como esse apoio pra 13, mas tem algumas coisinhas ali dele que eu achei meio mal desenvolvidas. Mas são detalhezinhos, sabe? Detalhezinhos pequenos que não fazem tanta diferença assim no filme. A experiência continua sendo muito boa e é uma das melhores opções de filme de ação, assim, pra você ver no seu fim de semana, na sua Netflix. Cara, é muito bom mesmo, de verdade. Você não vai se arrepender. Se você gosta de ação com violência, com brutalidade, esse filme é pra você. E se você gosta, né, de filmes como A Noite Nos Persegue, principalmente, esse filme é um irmão direto dele, assim. Dá pra colocar os dois lado a lado e dizer que, porra, beleza, são dois filmes ótimos que têm experiências similares. Eu acho que o The Shadows 3 entrega uma experiência ainda melhor, né, mais satisfatória em termos de ação. Pra mim, é a sequência espiritual direta do A Noite Nos Persegue, que a gente sempre quis ver, né, porque o Timothée Chalamet falou que ele queria fazer o filme da assassina, mas eu não sei o que aconteceu, que não deu certo de fazer, mas enfim, temos The Shadows 3 aí pra dar uma aliviada, né, dar uma segurada aí, e como eu falei, ele é um filme original Netflix, então é meio óbvio onde você consegue assistir ele, né, fica aí a dica pra você ver no seu fim de semana, e se você quiser ver algo um pouco mais diferente, não tão violento assim, eu vou deixar essa recomendação aqui pra você. E você pode decidir assistir ela no seu fim de semana também, de repente, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.